Escoliose. Esse é um tema que é muito falado quando se fala em coluna. O que é escoliose em si? Muitos pacientes chegam para mim e utilizam termos como cifose, lordose, escoliose, sem muito entender o que é cada coisa. Então, nesse vídeo, vamos falar de escoliose, que é um tema muito interessante dentro de cirurgia de coluna. Nós somos praticamente os únicos animais no reino animal que somos bípedes, ou seja, andamos em duas pernas. Outros animais eles têm um certo apoio, exemplo, o orangotango, o próprio canguru, eles utilizam a cauda para apoiar ou tendem a não andar o tempo todo em pé. Mas nós, humanos, somos os únicos que ficamos bípedes o tempo todo. E para isso, nossa coluna teve que passar por toda uma evolução para que nós sustentássemos nosso peso. E através dessa evolução na coluna, nós temos curvas que fazem com que essa dissipação da carga seja melhor para que nós sustentássemos nosso peso. Então, exemplo, se nossa coluna fosse completamente reta, nós teríamos que suportar uma carga 4 vezes maior do que a nossa coluna que tem curvas fisiológicas. Então, sim, nossa coluna tem que ter curvas. Então, toda a coluna é torta, o termo torta não cabe bem, mas toda a coluna tem curvas. E quais são as curvas normais? Cifose e lordose. Agora existe uma curva que é doença. Essa curva se chama escoliose. A escoliose é uma curva, uma tortuosidade lateral da coluna. Ou seja, é como se a curva, olhando de frente o paciente, ele tem que ser reta. A coluna, quando é considerado o anterior, ela tem que ser reta. As curvas são somente presentes no âmbito lateral. Então, quando há uma curvatura alterada no parâmetro anteroposterior, essa curvatura alterada chamamos de escoliose. A escoliose é considerada acima de 8 graus. Então, assim, poxa, se você fez um exame de raio-x que engloba a coluna inteira, que chamamos de raio-x panorâmico, e deu uma curvatura de 6 graus, ainda não é considerado escoliose. Isso pode ser uma alteração postural, ou seja, na hora que fez o exame, que é uma foto, você estava um pouquinho torto e deu uma repercussão ali que não é importante. Porém, quando temos curvas acima de 8 graus, é considerada escoliose. Essa escoliose é uma alteração que pode advir de diversos problemas. Então, hoje temos uma classificação complexa, que temos escoliose congênita, da infância, do adolescente, neuromuscular. Então, essas classificações servem para a gente tentar entender o problema que originou essa curva alterada. Mas, em vias gerais, a gente tende a classificar para saber a dificuldade de resolver o problema. Mas o que demanda para a gente a conduta final, geralmente, é quão importante é essa curva. Então, a escoliose, a gente tende a medi-la em graus. Pedimos um exame que se chama raio-x panorâmico da coluna. Esse exame vai demonstrar quantos graus tem essa escoliose, que lado que é a curva, quais vértebras englobam essa curva, e a partir daí a gente tende a tomar a conduta final. Então, assim, não existe uma definição muito fixa de quando trata com tal maneira, quando trata com outra. Em vias gerais, a escoliose mais comum que nós encontramos no consultório é a escoliose do adolescente. É aquele menino que nunca teve nada, entrou na adolescência e ele começou a ficar com a coluna um pouco mais torta. Porque nesse estirão de crescimento, quando a coluna cresce de forma mais acelerada, há uma tendência a existir essa curva. Não conseguimos explicar ao certo porquê, mas alguns pacientes com estirão do crescimento acelerado, ele tende a desenvolver a escoliose. Nesses casos, quais são os parâmetros que utilizamos para indicar ou não a cirurgia? O grau da escoliose. Então, geralmente, escolioses abaixo de 20 graus, a gente faz um acompanhamento clínico e um fortalecimento da musculatura paravertebral. Então, geralmente indicamos RPG, pilates, que são exercícios que vai fazer com que o paciente melhore essa musculatura posterior e tende a trazer um pouco a curva para o centro. Nem sempre conseguimos que o paciente volte a ter uma coluna, vamos dizer assim, completamente reta. Ela ainda vai manter uma tortuosidade, porém reduz bastante e principalmente esses exercícios melhoram os sintomas. Geralmente escoliose causa uma dor local, o paciente tem uma dor no dorso, uma dor lombar, então com os exercícios ele tende a melhorar essas dores e melhorar um pouco a curva.
Alguns casos, quando a curva é acima de 25 graus, às vezes a gente indica um colete. Esse colete faz com que comprima a lateral do tórax e reduza a curva. Então, assim, em vias gerais, quando o paciente tem escoliose, a escoliose por si só tem uma tendência a piorar, porque o peso sobre a curva faz com que ela aumente sua angulação. Quando nós colocamos esse colete, nós reduzimos a tensão sobre o ápice dessa curva, fazendo com que ele não piore a escoliose. O colete é muito bom naqueles casos em que o paciente ainda não passou pelo período final da adolescência. Por quê? Porque ele ainda está crescendo. Então, nós não gostaríamos de operar um paciente que ainda está crescendo, porque se nós fixarmos a coluna dele com parafusos, ele para de crescer. Então, esse colete nos dá tempo para o paciente chegar à altura máxima que ele chegaria. E, por fim, a conduta cirúrgica. A estratégia de cirurgia para escoliose, há diversos modelos de cirurgia. Há cirurgias que são feitas minimamente invasivas, há cirurgias que necessitam de uma intervenção mais agressiva, que às vezes precisa retirar algumas vértebras. Então, vias gerais, nós utilizamos parafusos e hastes para trazer essa curva para a parte mais central. A depender do tipo da escoliose, nem sempre nós conseguiríamos voltar a coluna ao parâmetro normal. Ela está completamente reta nesse eixo anteroposterior. Mas se nós trouxermos para um nível de balanço sagital adequado, já está muito bom. O que significa isso? A coluna nem sempre ela precisa estar reta para estar estável. Se nós conseguirmos trazer ela para um parâmetro em que na posição em pé não exista um gasto energético para o paciente se manter em pé, ou seja, ele não precisa ficar o tempo todo com a musculatura contraída para ficar na posição em pé, o paciente já melhora bastante, já melhora a dor. Então, escoliose, a discussão do resultado final é caso a caso. Dependendo de um determinado caso, às vezes o resultado não vai ser um resultado 100%. Você já sabia sobre escoliose? É a primeira vez que você ouviu nesse termo? Aposto que muita gente também não conhece o que é de fato a escoliose. Encaminhe esse vídeo para um familiar, para um amigo que tem curiosidade sobre esses problemas. E segue o nosso canal.